Olá! Hoje o nosso tema para nossa reflexão é ressentimento e perdão. É imperioso e mesmo urgente o impositivo do perdão incondicional, de modo que a paz se estabeleça por definitivo na consciência humana. Ocorre que os sentimentos de vingança, de ressentimento, de rebeldia em relação a pessoas ou acontecimentos perturbadores, também permanecem os distúrbios da emoção que afetam a saúde fisiológica e o comportamento. Por mais graves tenham sido as agressões e as ofensas sofridas, sempre mais infeliz é aquele que aos demais perturba, mesmo que conscientemente não tenha ideia da gravidade sobre a conduta infeliz. Compreensivelmente, aquele que é ofendido se crê no direito de justificar-se, demonstrando que o erro que o outro cometeu em relação à sua pessoa, ou pelo menos reservar-se, permanecer à distância, mantendo o ressentimento que decorre da injustiça de que se vê vítima. Nós sempre nos julgamos vítimas em todos os acontecimentos, lamentavelmente. Tal postura, no entanto, somente lhe trará perturbações e aborrecimentos, porque nessa situação de ressentido, terminaremos por nos desequilibrarmos. Qualquer tipo de ressentimento preservado transforma-se em doença que afeta aquele que o conduz ao tempo em que vitaliza a ocorrência infeliz, mantendo-a sempre presente na memória e na emoção. Da mesma forma como se torna difícil esquecer a ocorrência danosa, o que exige um grande esforço de vontade, a sustentação da mágoa somente lhe piora os efeitos no sistema emocional. O ódio, o ressentimento, o medo, o ciúme, o remorso afetam poderosamente o organismo, embora sua procedência emocional. As altas cargas vibratórias danosas que são atiradas pela mente no sistema nervoso central vão afetar o aparelho circulatório com resultados negativos para o respiratório, ao tempo em que as glândulas endócrinas serão prejudicadas pelas energias captadas, encaminhando-as ao sistema imunológico que se desestrutura. Por isso sempre dizemos e sempre ouvimos dizer a necessidade de nos mantermos em equilíbrio em todas as situações. Não é fácil, sabemos bem, mas nós estamos aqui encarnados justamente para isso. Grande número de enfermidades orgânicas e transtornos psicológicos procede dos sentimentos atribulados. Existem pessoas que sabem manipular palavras e situações com habilidade felina, quando desejam prejudicar outras pessoas. São pessoas covardes, insensíveis, a tal ponto que se fazem acreditadas, arquitetando planos danosos que executam com naturalidade, comprazendo-se em infelicitar todo aquele a quem não conseguem suplantar. Quando se fazem inimigas de alguém, são estimulados na perversidade que lhes constitui os sentimentos desprezíveis, mentindo e caluniando com naturalidade, de forma que os objetivos que perseguem sejam alcançados. Quase sempre preferem inimizades a afetos, discussões infindáveis e perturbadoras a conciliação e paz, imaginando intrigas em que sentem prazer, quando poderiam silenciar acusações mentirosas e esforçar-se por manter contatos saudáveis. São irmãos nossos enfermos da alma, que ignoram as doenças ou preferem continuar nesse estágio ainda primário de evolução. Qualquer tipo de revide às suas agressões somente lhes constituirá estímulo doentio para que eles prossigam, na conduta infame que eles têm. Perdoa todos quantos te ofendem, sem manter qualquer tipo de ressentimento em relação ao mal que pensarem fazer-te. Se considerares a agressão que te foi dirigida como sendo uma experiência de que necessitavas para evoluir, permanecerás invulnerável às suas sórdidas consequências,
Todavia, se te permitires intoxicar pelas vibrações que dela decorrem, ficarás vinculado àquele que prefere afligir-te, ante a impossibilidade que sente de amar-te. Perdoa sempre, porque os maus e infelizes, quando detestam e desejam o mal ao seu próximo, não sabem o que estão fazendo. Lembramos-nos de Jesus, nos instantes finais da cruz, em que ele roga ao Pai: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E de fato não sabíamos mesmo, Não tínhamos identificado ainda em Jesus o nosso guia e modelo. Por isso ele pede ao Pai que nos perdoasse. Da mesma forma, quando nós sofremos situações como essas narradas aqui, nós devemos identificar aquele que nos está atacando como um irmão enfermo, doente, e que precisa ser tratado. E o tratamento sempre exige de nós cautela, equilíbrio, paciência, amor. Porque esses nossos irmãos doentes voltarão, hoje ou mais tarde, pelos caminhos ora percorridos, recolhendo os frutos da sua loucura, da sua perversidade, que certamente lhes farão muito mal. E isso vai, inevitavelmente, fazer com que eles tenham a necessidade, numa próxima reencarnação, de ressarcir, então, todo o mal que tenham praticado. O odiento perdeu o endereço da vida e desgarrou-se da esperança, caminhando sem rumo em desolação. Aflige os demais porque se encontra aturdido, e os seus momentos de infelicidade são transformados em agressões que aparentemente o tranquilizam, levando-o a caretas que são confundidas com sorrisos de vitória. Então são situações que muitos de nós já tivemos a oportunidade de ver, observar, de pessoas que estão tão transtornadas, que parece que eles colocam uma espécie de sorriso do seu rosto, mas na realidade estão extremamente desequilibrados. Não acreditando nos valores morais que quase não tem, ele não respeita o próximo, aquele que defronta em toda parte, tornando-se adversário insensato. Desorientado em face dos desajustes que experimenta, ele deseja nivelar todos os demais nos patamares inferiores em que ele está. Por isso que nós sempre buscamos um parceiro quando nós vamos planejar uma atitude ou executar uma atitude que não esteja de conformidade com as leis de Deus. Evitando esforçar-se para evoluir, pensa que essa é a única atitude que pode tomar como um mecanismo de vingança contra a vida e as criaturas que constituem a sociedade, que infelizmente antagoniza. Pessoas desse porte são encontradas facilmente em toda parte, desde o grupo familiar ao social, também na esfera das atividades profissionais, nos labores da arte, da investigação científica, das diversões, porque eles se encontram em estágio inferior da evolução. E nós vivemos em um planeta de provas e expiações, onde ainda existe mais desequilíbrio do que equilíbrio. Por isso, meu amigo, é necessário que tente, pelo menos, perdoar todo tipo de ofensa e de ofensores, de difamadores, de partidários do mal. Eles não merecem as tuas preocupações nem os teus sofrimentos. Teus compromissos mais valiosos com a vida, você tem compromissos mais valiosos com a vida para perderes tempo com mesquinharias inevitáveis do processo evolutivo. Fita os altiplanos morais e avança, conquistando os espaços desafiadores. Esse é o objetivo pelo qual nós estamos aqui. Quem teme tempestades morais não consegue fortalecer-se para as lutas do progresso espiritual. O teu adversário é também a tua chance de superação de milindres, de paixões egoístas, dos desequilíbrios que te assinalam a existência. Nunca cedas ao mal, descendo ao nível dos maus. Se os consideras infelizes, atrasados, melhor razão para que detenhas em patamar espiritual mais elevado, descendo somente para ajudá-los, e não para competir com eles nos estranhos comportamentos que assumem.
Perdoar não significa concordar com o ato infame, nem com a pessoa desatinada. Perdoar constitui o ato de não revidar o mesmo mal àquele que lhe é dirigido, permanecendo em melhor situação emocional do que o seu antagonista e em paz. Jesus, o psicoterapeuta por excelência, quando lecionou o perdão indistinto, incondicional, permanente, propôs um dos mais formosos procedimentos proporcionadores de saúde e de harmonia pessoal. Ele tornou-se exemplo do perdão amoroso. Ele não concordou com o crime de que era vítima, ou do que lhe acusavam, mas ele também não acusava os seus algozes, com reprovações ou censura. Porque o perdão é medicamento valioso para sarar as feridas da alma e instalar áreas de bem-estar e de bem-estar na mente e no coração. E nós vivemos presentemente situações em que a todo instante nós somos confrontados com irmãos nossos, ainda em desequilíbrio, nós mesmos ainda em desequilíbrio. Nós queremos quase sempre sermos perdoados pelos deslizes que cometemos. Devemos também observar que os outros precisam e necessitam do nosso perdão, quando nos ofendem, quando realmente estão em desarmonia moral, em desarmonia espiritual. Por isso, amigos, pensemos com seriedade, com tranquilidade sobre ressentimento e perdão. Isso certamente nos ajudará a compreendermos um pouco mais aqueles que convivem conosco. Pense nisso, pense agora.